E hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode usar o ChatGPT para melhorar sua gramática em francês ou qualquer outro idioma que você estiver aprendendo. Só um recadinho: da descrição do vídeo você tem todos os links para o guia de conversação e para entrar no grupo fechado do WhatsApp e também no canal do Telegram. E aqui começamos. Talvez vocês escutem um cachorro latindo lá longe, tá? Mas hoje ele está bem animado. Mas eu já começo dizendo que esse vídeo aqui foi inspirado por um vídeo que eu fiz sexta-feira lá no meu canal de inglês, tá? Que é Turbine Seu Vocabulário com o ChatGPT, que pode ser usado também com todos os idiomas. Aqui as dicas você pode usar com todos os idiomas que você estiver aprendendo. Eu vou deixar também o link aqui na descrição. E hoje começamos com a gramática. O ChatGPT é uma inteligência artificial e ele entende português do Brasil. E isso é uma boa notícia pra gente. Se você nunca usou, você vai no chat.openai.com, se cadastra e aí ele vai te dar essa tela aqui. Como ele chama ChatGPT, você vai ter uma conversa com ele. E embora eu tenha escrito tudo certinho com pontuação, com acentuação, geralmente não precisa porque ele entende, tá? Então eu comecei aqui perguntando como usar o imparfait em francês. Vamos supor que você está aprendendo isso no seu curso e você quer mais exemplos e não está com muito tempo de ficar olhando no Google, site por site, etc. Olha o que ele me respondeu. O imparfait é um tempo verbal em francês usado para descrever ações e estados no passado, especialmente ações que eram habituais ou frequentes no passado. Ele também pode ser usado para fornecer contexto ou cenário numa narrativa. Aqui estão algumas maneiras de usar o imparfait. Então ele me dá 4 maneiras, um exemplo em francês e a tradução em português. Essa tradução eu não pedi, ele deu porque ele quis, tá? Mas maravilha aqui. E aí ele acaba, lembre-se de que o imparfait é geralmente usado em conjunto com o passé composé, em narrativas mais longas, etc. Aí eu não estou satisfeito com esses exemplos, eu vou pedir mais 3. Ah, uma dica aqui, ó. Para você continuar conversando com ele, você clica aqui, digita sua mensagem e depois você coloca aqui nesse aviãozinho que ele vai te dar a resposta, tá? O quanto mais específico você for com o ChatGPT, mais específica e mais completa vai ser sua resposta. Lembre-se também que nem sempre as respostas são 100% corretas, então isso aqui é uma ferramenta que você usa para ajudar no seu estudo, não pode depender só disso aqui. E também é sempre legal você verificar a veracidade dessas informações. Então aqui eu pedi para ele gerar mais 3 exemplos para cada um dos 4 casos acima. Aqui, como são 4 casos, ele tem memória, tá? Então ele sabe do que eu estou falando já. E ele me gerou mais 3 exemplos com cada caso e também a tradução em português. Se você souber inglês, ele vai te dar um pouquinho mais de recurso. Se você fizer a pergunta em inglês, ele te dá um pouquinho mais de recurso, tá? Se você pedisse 1.500 exemplos, ele ia parar num certo ponto, não ia dar mais exemplo para você, tá? Mas 3 exemplos está maravilhoso aqui. E aqui, ainda falando de imparfait, eu perguntei: quais são as conjugações irregulares no imparfait? Embora a maioria dos verbos siga o mesmo padrão de conjugação no imparfait, há alguns verbos que têm conjugações irregulares. Aqui estão alguns exemplos comuns. Então, être, avoir, faire, aller, voir. Ele também dá uma dica. Observe que para esses verbos as formas de nous e vous no imparfait são as mesmas que no presente indicativo. E aqui eu quero mais exemplos. Poderia gerar 3 exemplos com cada um dos verbos irregulares acima no imparfait? Percebam que aqui eu coloquei poderia, tá? Por favor. Você está conversando com uma inteligência artificial, mas você vai ser educadinho, que ele vai te dar respostas mais legais se você for educadinho. Aí ele responde: claro! Aqui estão 3 exemplos com cada um dos verbos regulares no imparfait. Com être, com avoir. Olha aqui, ele traz a tradução novamente. E você tem avoir, faire, aller, voir. Mas eu sei que o imparfait também é usado em frases condicionais. Eu pergunto: o imparfait também é usado em frases condicionais? Sim, o imparfait também é usado em frases condicionais na língua francesa. Especificamente, ele dá toda a explicação. Aqui ele dá alguns exemplos, dá 5 exemplos. Eu quero praticar o imparfait, eu posso pedir para ele: poderia gerar o exercício de preencher as lacunas com o imparfait? Os verbos no imparfait devem vir entre parênteses. Então ele fez um exercício tipo de livro mesmo. Complétez les phrases suivantes avec la forme correcte de l'imparfait de verbe entre parenthèses.
Aqui você pode copiar e colar no seu editor de texto, onde você quiser para você fazer. No seu WhatsApp também, se você quiser fazer por lá, ele te dá as respostas também. Mas um detalhe desse exercício que ele gerou foi que ele também usou alguns verbos no passé composé. Então eu falei, não gostei. Todos os verbos da frase têm que vir no imparfait. Peço desculpas pelo erro no exercício anterior. Aqui está um novo exercício de preencher as lacunas apenas com verbos no imparfait. Ele coloca aqui todos os verbos no imparfait também com a resposta. Agora eu quero praticar um pouquinho mais, mas com frases que não sejam tão diferentes do exercício anterior. Então eu peço para ele, poderia gerar 10 frases semelhantes à do exercício acima? Ele gerou 10 frases semelhantes ao exercício anterior, mas aqui ele não me deu a resposta. Se eu quisesse, poderia pedir aqui embaixo, poderia me dar as respostas do exercício anterior? Ele me daria as respostas desse exercício aqui. Um outro teste que eu fiz foi perguntar quais são os usos da partícula on em francês. Então, ele me deu aqui 4 usos, com também as traduções em português, super interessante aqui. E eu não estou satisfeito, eu pedi para gerar mais 5 exemplos para cada um. Ó, isso aqui é importante. Se você tem uma lista anteriormente aqui, lembra que tem memória, tá? E você quer para cada um dos usos, você tem que colocar cada um. E aqui ele deu mais 5 exemplos, o on como pronome pessoal, como partícula adverbial, como partícula preposicional ou partícula introdutória de um verbo no gerúndio. Indo na mesma linha de on, eu perguntei como usar a partícula i em francês. Então, ele me dá aqui com alguns exemplos. Aqui ele me deu 2 exemplos porque ele quis. Tá? Eu não especifiquei que seriam 2 exemplos. Ele, inclusive, acrescenta algumas expressões idiomáticas aqui. Como eu sei que on existe em algumas expressões idiomáticas, eu pedi, poderia gerar expressões idiomáticas com a partícula on? E ele gerou também, aqui me deu um exemplo com a tradução em português. Olha que legal. Se você quiser praticar o on, você pode digitar isso aí. Agora eu entrei numa parte que não é tanto de gramática, mas é de vocabulário, que eu peço para ele contar a história. Então eu pedi, poderia me contar a história de Chapeuzinho Vermelho em francês nível A2, que é o último nível do básico? Aí ele vai me responder em francês. Bien sûr, voici l'histoire de Le Petit Chaperon Rouge, Chapeuzinho Vermelho, en français de niveau A2. E ele conta uma história aqui bem facinha de ler, porque é nível A2, e é bem curtinha, mas eu quero a tradução. Poderia traduzir a história assim em português? Claro, aqui está a história de Le Petit Chaperon Rouge em português. Ele traduz a história acima em português. É claro que muitas vezes a tradução não é exata, ocorrerão alguns errinhos, ok? Aí eu achei a história facinha demais, eu quero em nível B1, né? O A2, agora o B1. Então ele me conta essa história um pouquinho maior, aqui no nível mais intermediário. Então aqui eu pedi para fazer um exercício. Poderia retirar todos os verbos da história acima, fazer uma lacuna e colocá-los entre parênteses para que seja um exercício? Ele entendeu da seguinte maneira. Ele selecionou os verbos que ele queria e aqui, por exemplo, aqui não tem o verbo que eu vou usar entre parênteses. Aqui tem. Eu não gostei, preciso que todos os verbos da história sejam retirados e colocados entre parênteses no infinitivo. Ele ainda não entendeu o que eu queria dizer, então ele só colocou os verbos que ele já tinha retirado no infinitivo entre parênteses. Eu disse que não gostei ainda. Preciso que todos os verbos da história, em todos os tempos verbais, sejam retirados e colocados entre parênteses no infinitivo. Ele continuou não me entendendo aqui, então ele fez esse exercício aqui, tá? Eu entro aqui com vocabulário e perguntei qual é a diferença entre amener e emmener. Aqui ele explica, em português que eu achei super interessante, as diferenças entre esses dois verbos e que eles têm diferenças sutis nos seus significados. Ele dá exemplos traduzidos também e dá uma explicaçãozinha extra para você entender. Não estou satisfeito, pedi 5 exemplos com amener e emmener. Então, exemplos com amener, ele já viu que na memória aqui em cima, eu gosto de exemplos traduzidos, então ele continua fazendo. Ele dá 5 exemplos de cada verbo e você pode fazer isso com as palavras com as quais você tem dúvida. O ChatGPT também pode corrigir frases que você faz. Eu escrevi a seguinte frase. Si je vouloir faire ça, je le avais fait. Está gramaticalmente errada. Então, pode corrigir esta frase? Claro, a correção é si je voulais faire ça, je l'aurais fait. E ele explica o que está errado nessa frase aqui. Eu posso também usar como dicionário. Por exemplo, com frases corriqueiras onde eu não consigo achar um correspondente. Eu posso perguntar, como dizer eu não aguento mais isso em francês?
pode ser traduzido como Je n'en peux plus de ça. Ele dá uma explicaçãozinha aqui, mas eu não estou satisfeito, eu peço. Há maneiras mais formais de dizer a frase acima? Ah, olha aqui, ele dá maneiras mais formais. Je ne peux plus supporter cela. Je suis excédé par cela. Je ne peux plus endurer cela. Ele sempre termina com um resuminho do que a gente fez aqui nessa postagem, tá? Eu também perguntei como funciona o exame DALF. Ele explica todo o exame DALF aqui, bem por cima, tá? Ele não dá exemplos específicos. Aí eu pedi, poderia gerar um exemplo de exercício de leitura do DALF? Aí ele gerou um texto que é no nível do DALF, tá? C1, C2, e as questões que podem vir aqui nesse texto. Eu pedi as respostas, mas ele se recusou a dar. Então, até a última edição desse vídeo, ele não forneceu as respostas. E aqui é como você pode turbinar o seu francês usando o ChatGPT em francês ou em qualquer outro idioma que você estiver aprendendo. A gente fica por aqui. Au revoir!